Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Sabedoria. Amém? Eu já quero começar esse vídeo aqui falando para vocês que tem reforço de Deus chegando. Amém? Em Lucas 14, eu quero meditar com vocês alguns versículos bíblicos. E o título desta passagem bíblica é Jesus anda sobre o mar. E ali Jesus estava orando, né? Na madrugada, Jesus sozinho falava com Deus, e ali Jesus avistou um barco no meio do mar, aonde as ondas estavam muito fortes e o vento até assoviava contra aquele barco. E Jesus sim sabia que eram os discípulos que estavam dentro daquele barco enfrentando aquela tempestade. E Jesus desce e vem andando sobre o mar. Aleluias. E então, né, quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, eles não reconheceram e eles ficaram apavorados. Além de estar com medo de morrer afogados, como se diz, né? Ainda começa a enxergar um fantasma vindo de encontro a eles, né? É o medo. O medo faz coisas na nossa vida. E nesse instante Jesus, né, fala com eles: coragem, sou eu, não tenham medo. Aleluias. E muitas das vezes esta palavra ela vem na minha vida e na sua vida quando estamos passando por momentos difíceis. Como é maravilhoso ouvir Jesus falando para nós: não tenha medo, eu estou aqui, eu estou no controle de tudo, eu acalmo o mar, eu tenho o poder de fazer o vento também acalmar na sua vida. Amém? E então Pedro, né, ele fala, né, Senhor, mande que eu vá também, né, andando sobre as águas a encontrar com o Senhor. E Jesus diz: venha encontrar comigo. Aleluia. Nos momentos difíceis da vida, o melhor caminho a seguir é ir ao encontro de Jesus, mas acreditando que Jesus é quem está nos convidando a ir até Ele. E Pedro, né, com toda a ousadia, ele sai do barco e ele começa a caminhar sobre as águas. E enquanto ele olhava para Jesus, ele ia andando sobre as águas. Mas quando Pedro tirou os olhos de Jesus, quando Pedro começou a olhar com os olhos físicos, o que ele viu? Ele viu o mar todo agitado, ele viu realmente a realidade da vida dele no momento. E aí Pedro começa a afundar. Pedro começa a afogar. Aleluias, Jesus estava ali. E no verso 31, Jesus imediatamente estendeu as mãos, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, porque você duvidou que eu estava no controle, porque você duvidou que eu mando. E tudo me obedece, Pedro. Aleluias. E Deus manda eu te dizer: não duvide, porque basta só uma palavra do Senhor e tudo vai se fazer bonança. É por isso que eu sempre falo: não afaste desta palavra, porque ela tem promessas. É esta palavra que te coloca de pé, é ela que aumenta a sua fé. Aleluia. Então os dois, né, Jesus e Pedro, subiram no barco e o vento acalmou e os discípulos adoraram a Jesus. E dizendo, né, porque reconheceram de fato: o Senhor é o Filho de Deus. O Filho de Deus está
com você. O Filho de Deus, ele manda eu falar para você hoje, nesta gloriosa palavra, para você não ter medo. Não fique aí deixando que o medo te paralise, não, amém? E nós já vamos rapidamente, né, ler a Josué 1 para a nossa meditação, e o versículo 9. Moisés havia morrido, né? E Deus coloca Josué como líder do povo de Israel, né? Josué, sim, com certeza. Ele ficou um pouco com medo, né? De comandar aquele grande povo, né? Mas o verso 9, Deus fala assim para ele, ó. Lembre da minha ordem, seja forte, corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar, para onde for, onde nós estivermos, os olhos do Senhor estão sobre nós. Seja qual for o momento que nós estamos passando, um momento difícil, não deixa o medo dominar você, mas medita nas promessas do Senhor, assim como Deus falou para Josué, né? Não fique com medo, pois eu estou com você. Aleluias. E Jesus, né? Jesus estava ali com Pedro e Jesus não deixou que Pedro se afogasse, mas imediatamente estendeu as mãos e socorreu Pedro. Em Isaías mesmo, né? Isaías 41, verso 10, onde tem uma passagem bíblica ali que fala que Jesus promete salvar o povo de Israel. E ali Deus estava sempre encorajando esse povo de que a vitória era certa, que ele estava guerreando com eles, né? E ali no verso 10, Deus fala, não fique com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavore, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e o ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Jesus sempre estará com as mãos estendidas para nos salvar. Jesus sempre estará com as mãos estendidas para nos dar vitória. Jesus sempre estará com as mãos estendidas, assinando aquele papel que está lá na mão do juiz, onde ele não quer, né, assinar, mas se for para o seu bem, Deus vai assinar lá, dando esta vitória para você. Aonde tem coisas que é necessário acontecer, use as armas que Deus te deu. Quais são as armas que Deus nos deu? A oração, a consagração, a obediência, a leitura bíblica. Use as armas que Deus te deu e você vai ver as mãos do Senhor estendidas sobre a sua vida. Amém? Salmo 121, verso 3, a gente mesmo vê, né? O salmista falando, eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Glórias a Deus. O verso 2 e 3, o meu socorro vem do Senhor, que eu já falei para vocês, né? O verso 2, o verso 3, ele é o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que vocês caiam. Deus é quem nos protege. Glórias a Deus. Feliz é quem descansa nesse Deus. Eita, santo forte. Aleluias. Esse é o Deus todo-poderoso que ganhou guerras. Aleluias. Ganhou todas as guerras ali para o povo de Israel. Esse é o Deus, né? O nosso Deus é o Deus de Isaac, de Abraão. Aleluias. E é nesse Deus que nós vamos vencendo dia após dia. E por que não meditar com vocês aqui no Salmo 91, aonde, né, muitos pegam esse salmo e abrem no Salmo 91 e deixa lá no canto, né, em poeira, fica lá, fica amarela aquela página aberta lá. Não, a palavra de Deus não é para nós usarmos como um amuleto, não. A palavra de Deus é para a gente pegar ela todos os dias, abrir ela com a maior alegria do coração, sabendo que o Espírito Santo está presente e está ali conosco, aleluia, nos ensinando,
ajudando nós a entendermos aquilo que nós não estamos conseguindo entender. E Salmo 91, né? O verso 1, a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso. Aleluia. Deus é o nosso protetor. O verso 2, poder dizer a ele, ó Senhor Deus, tu és o meu defensor, o meu protetor, tu és o meu Deus, eu confio em ti. Deus te livrará você de perigos escondidos, de doenças mortais. E enfim, Salmo 91, ele nos encoraja a estar sempre debaixo dessas mãos gloriosas do Senhor. O título é sobre a eterna proteção de Deus. Aleluias, aleluias. Esse é o Deus que fala para nós. Se você está protegido debaixo, né, das minhas mãos, sempre aqui, ó, obedecendo a gloriosa palavra de Deus, pode vir o que vier, você vai estar, sim, sendo guardado por mim. Pode vir setas de todos os lados, aleluia. Pode vir o que for, mas o verso 4 ele fala, ele o cobrirá com as suas asas e debaixo dela você está seguro, aleluia. E Deus nos protegerá. Tem sim, como eu comecei esse vídeo, tem reforço de Deus chegando, aleluias. Tem vitória de Deus chegando para a sua vida. E por que não, né, lembrar de uma passagem bíblica que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 17, e o título é A Vitória de Josafá. Eu só quero frisar em um versículo bíblico com vocês, que se encontra no verso 17, que fala assim, Quando os encontrarem, vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Não se assustem, nem fiquem com medo. Marcha contra os inimigos amanhã, pois eu, Senhor, estarei com vocês. Marcha sem medo. Aleluia. Enfrenta essa situação sem medo. Sabe qual é a nossa posição que nos faz mais forte para vencer as guerras da vida? De joelhos. Coloque o joelho no chão. Aleluias. Coloque o joelho no chão. Ponha um louvor nos seus lábios. E você verá. Aleluias. Que você voltará desta guerra cantando o hino da vitória. Toma posse desta promessa gloriosa. Amém? Em Isaías 43:2 há uma promessa de Deus para os servos dele, os filhos dele. Aleluias. Quando você passar, né, pelas águas, elas não te afogarão. Vamos ler aqui para a nossa meditação. Esta passagem bíblica se encontra em Isaías 43, o verso 2, que fala assim: Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não te queimarão. Pois eu, Senhor, seu Deus, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador. Aleluias! O Deus de Israel é o nosso Deus. Então não há por que ter medo nas dificuldades da vida. Não há por que ter medo de afundar nas lutas desta vida, se nós temos o Deus de Israel lutando ao nosso favor, o Deus que deu vitória a Josafá. Ele entrega a vitória também na nossa mão, quando nós colocamos Ele em primeiro lugar, não é assim? Busca o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. E para
terminar esse vídeo, eu já quero deixar um versículo bíblico para vocês que se encontra em João 16, e o verso 33, que fala assim: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Aqui Jesus fala, se nós estivermos unidos com Ele, mesmo nos momentos difíceis, não vai faltar paz para nós. No mundo vocês vão sim sofrer, mas tenha coragem, porque eu garanto vitória para vocês também. Aleluias! Oh, glórias a Deus! Esta palavra está cheia de promessas e ela só cumpre na vida daqueles que a obedecem. Ela só cumpre na vida daqueles que realmente amam ela e faz, né? Igual o salmista Davi, escondi ela no meu coração para eu não pecar contra ti. Deus, ele não promete ausência de lutas, não. Mas ele garante a vitória através da sua presença, através da sua proteção. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. É esse Jesus que eu venho sempre apresentando para você nos meus vídeos. Ai de mim se eu não tivesse Jesus. Ai de mim se um dia eu não tivesse voltado para os gloriosos caminhos do Senhor. Eu sou feliz. Aleluias. Eu sou feliz. Eu posso te dizer com toda certeza que esse é o melhor caminho que os meus pais apresentaram para mim. Os meus pais me ensinaram nesse caminho e eu também. Procurei ensinar os meus filhos nesse caminho. Aleluias. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida e ninguém vai ao Pai se não obedecer às gloriosas palavras de Jesus. E é nesse caminho que eu vou. Até o arrebatamento da igreja ou até Jesus me chamar individualmente. Mas eu sinto uma maior alegria do Espírito Santo de Deus em estar aqui com vocês e estar no meu dia a dia, sempre meditando nesta palavra gloriosa. E esta palavra tem vidas eternas, como diz, né, os discípulos: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras que alegra o nosso coração. E fiquem todos com Deus, amém?